Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Esse aqui é o segundo vídeo, o outro foi só para dar as instruções da atividade. Então agora eu vou fazer o mesmo percurso que eu faço na aula presencial. Então vamos pegar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, tá? Então de onde viemos? O que é antropologia, ética e cultura? Resposta curta: antropologia, estudo do homem. De que maneira? Investigando os diferentes arranjos socioculturais, mas ainda assim, como que se faz isso? O que se investiga? Investiga o que significa ser humano, o que é esse ser humano, o que é a humanidade, como que funciona, quais são suas características em diferentes arranjos socioculturais. E socioculturais, estamos falando de cultura. Cultura é um modo de vida no seu sentido contemporâneo, tá? Então, cultura enquanto modo de vida, tudo aquilo que tem intervenção humana. Além disso, nós temos também ética. Compromisso ético é o compromisso, neste caso, com o não julgamento. Pensando que ética é o preceito, moral a aplicação do preceito. Ética é o porquê, moral é como. Então, ética é um princípio, moral a regra que tenta colocar esse princípio em prática. E ética e moral são conceitos que variam, compreensões que variam em determinados períodos da história, contextos diversos, agrupamentos humanos diferentes. Então, o nosso compromisso ético no estudo é justamente não julgar, porque nós não estamos aqui para impor o nosso jeito para o outro. Nós estamos aqui para transformar a nossa forma de ser a partir do entendimento, da compreensão do outro, concordando, discordando, mas deixando o outro ser o outro, né? Esse é o grande compromisso ético do nosso estudo aqui. E aí nós continuamos nosso estudo vendo sobre a questão da diferença entre natureza e cultura, e aí o ser humano se destaca justamente do ambiente natural por ser aquele que é capaz de produzir cultura. E aí, dentro desta cultura, ele inclui uma série de elementos, e aí nós estudamos a questão dos símbolos, que trazem na presença valores, hábitos, costumes e entendimentos que estão ausentes, estabelecem a presença de compromissos, de lealdade e uma série de questões ligadas à compreensão do ser humano que se perfazem, se tornam parte de todo o nosso cotidiano através dos símbolos, tá? E aí é uma discussão longa, a gente, como sempre, faz uma discussão mais sintética para caminhar com muitos conteúdos que tem nessa disciplina. Bom, e aí fomos para as 3 características, fomos para a linguagem, né, enquanto linguagem verbal, uma característica do ser humano que traduz a sua cultura. E aí fomos para 3 elementos que eram, primeiro, a linguagem, ela tem como fundamento valores. Né? Na sala de aula a gente trabalhou esse por último, mas trabalhamos valores, tudo aquilo que é importante para a gente, o que é mais importante, o que é menos importante, o que tem menos significado, o que tem mais significado, e que faz parte da nossa cosmovisão, que é uma compreensão de todo, e tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, estou lembrando aqui o nosso terceiro elemento, né, que a gente tinha visto lá da linguagem, só retomando aqui a questão do poder, é claro, que é uma forma de poder. A linguagem, ela traduz uma forma de poder sobre si, sobre o outro e inclusive sobre os movimentos coletivos, né? Quem faz bom uso da linguagem consegue conquistar as pessoas. Bom, isso tudo foi no ciclo 1 e na introdução do nosso estudo. Agora nós estamos no ciclo 2, beleza. Ciclo 2, então o que a gente vai ver? A gente vai falar do conceito de pessoa humana.
o conceito de pessoa humana, então eu coloquei essa pergunta em sala de aula: o que é ser gente? E como que isso mudou ao longo da história da humanidade? E até indiquei aquele vídeo, o existencialismo, para tratar do que é ser gente agora, para a gente olhar para isso. Olha só, essa crise do coronavírus mostra bem o que é ser gente dentro da nossa economia, né? No Brasil e no mundo, né? E o que tem mais valor? Preservar vidas ou preservar o mercado? Mas sem mercado não há trabalho, sem trabalho as pessoas não conseguem viver, tá? Mas se a epidemia alastra, não tem quem trabalhe depois, porque as pessoas morrem. Então, o que vem primeiro? Essa questão, então, ela é crucial para a gente. Então, de definir a pessoa humana, a sua importância, que lugar ela ocupa nas nossas prioridades. E isso vem mudando ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, tá? Então, aqui no ciclo 2, espero que vocês façam uma leitura muito atenta, né, lá do ciclo 2, e aí depois eu também tenho as minhas contribuições, como essa que eu estou dando agora, né, para fazer mediação aqui com vocês. Nós começamos a falar então esse vídeo vai ser para abordar essa primeira perspectiva, né? Na semana que vem aí a gente vai falar da outra perspectiva, né? Mas para essa aula eu estou trabalhando com o conteúdo programático previsto, era a perspectiva diacrônica da pessoa humana, né? Bom, perspectiva diacrônica, vocês podem pesquisar depois no dicionário, é importante, mas o conteúdo aqui diz respeito ao seguinte: perspectiva diacrônica é aquilo que trata da pessoa no mundo, no contexto, tá? Então, para fora, digamos assim, né? De maneira bem resumida, bem suave, né? Digamos. Então, é para fora. É esse ser humano, enquanto pessoa, ou para uma expressão mais genérica, ser gente, né? Como ser gente do ponto de vista do contexto, né? E de diferentes contextos. Como que nós fizemos essa abordagem aqui no material? Vamos pensar a história ocidental a partir do período clássico, da história antiga, né? Na construção dos impérios grego e romano. Não vamos discutir a construção do Império Grego, não vamos discutir todos os elementos, porque é muita coisa. Não daria, né? Aí teria que ter um curso só para isso. E, na verdade, todos os conteúdos que a gente tem são passíveis disso. Mas a gente precisa ter um olhar bem legal, porque eles são úteis para a nossa vida, são úteis para a nossa carreira. Eles dizem respeito ao percurso que nós fizemos enquanto humanidade. E por que nós vivemos desse jeito e não de outro. Então, vamos observar o que significou ser gente ao longo da história da humanidade. E aqui no material, vocês vão ver que ele começa, ou talvez até já tenham visto, falando da atualidade. Eu começo falando sempre da atualidade porque isso ajuda a gente ter referencial para ir para trás depois, né? Então vamos discutir o hoje para a gente estabelecer as diferenças com o antes. E aí eu dou um prognóstico da história do ponto de vista histórico, né, mais recente, dos últimos 500 anos, né, desde o século XVI. E aí eu pego um dado que está lá no material de vocês, se vocês quiserem, vejam isso acompanhando, né, o ciclo 2. E aí vai ser legal para vocês terem noção. Então, lá tem um quadro tirado do PNUD, né, que trata, que é na verdade o relatório do desenvolvimento humano e do PNUD, e aí você tem aqui os números de baixas em conflitos armados. E aí vocês vão ver que do século XVI até o século XX, a população mundial aumentou muito, né? Só que a porcentagem de mortos em conflitos armados
né? Seja entre diferentes civilizações, diferentes países ou internamente, também aumentou muito. Então, aumentou do século XVI 0,32%, menos de 0,5%, para no século XX 4,35%. Então, um aumento muito, muito, muito grande, né? E agora, nesse momento, a gente está lidando com estatística o tempo todo. E aí é importante a gente saber, em termos de ser humano, o que significa uma estatística como essa, né? Isso não é pouco. A gente pensa de 100%, 4,35% significa isso, significa, em termos de população mundial, pensando no meio do século XX, né? Significa 109 milhões e 700 mil mortos, tá? Então, são muitos pais, são muitas mães, são muitos filhos, são muitos namorados, muitos maridos, muitas namoradas, muitas esposas que faleceram. Então, isso significa uma sociedade entrando em crise, tá? Quando a gente pega esses dados, naturalmente a Segunda Guerra Mundial é a que tem o maior número de mortes. Mas o curioso é que quando a gente pega esses 500 anos aqui, esses 5 séculos, e pensa até a Segunda Guerra Mundial, a gente vê também um quadro de transformação na história da humanidade, com definição de modelos novos de Estado que procuram dar mais liberdade para as pessoas, o liberalismo ganhando espaço na política, o capitalismo se afirmando, revolução industrial, a tecnologia caminhando mais, a gente vê descoberta de vacinas, a gente vê um mundo se construindo, se descolando de algumas crenças dogmáticas que não eram questionadas, que impediam as pessoas de pensar, de refletir, agora elas são tratadas de outra maneira. Você tem uma evolução científica muito grande, então você pensa, poxa, mas a modernidade e a contemporaneidade, né, são períodos que estão dentro desses 500 anos aqui, que trouxeram muita coisa boa. Como é que fica isso? É esquisito, né? Tá tão ruim assim, do ponto de vista de mortes, né? Por que essa porcentagem aumentou tanto? Ela devia diminuir. Então, isso pode ser analisado de inúmeras maneiras. Uma delas, que é um ponto de vista nosso, antropológico aqui, é a nossa busca, e aí eu, enquanto historiador, fazendo essa análise, né? Mas é uma análise com uma postura não só de historiador, pensando nesse sentido antropológico do ser humano. Como é que fica isso? A gente aumenta a habilidade para tantas coisas e ainda tem tanta dificuldade na habilidade de lidar com pessoas, né? Quem está aí em casa agora tem muito tempo para lidar consigo mesmo, né? Pode ser muito bom, pode ser um inferno, né? Lidar com pessoas. Então, essa é uma questão crucial para a humanidade até hoje e ela não se resolveu, né? Muitas coisas melhoraram, se resolveram e, desse ponto de vista, a gente tem mais recursos para se matar, né? Então, isso por si só traz uma sabedoria interessante, que significa que a nossa sociedade caminhou muito, mas tem muitas limitações. E quais são, o que está envolvido aqui, quais são as questões envolvidas. Então, aí, a quem responsabilizar? Bom, naturalmente somos nós. Esse é um modelo de vida ocidental que a gente está tratando, né? Então, isso aqui não é a cultura indígena, isso aqui não é a cultura tribal, a chamada cosmovisão das culturas tradicionais, de muitas culturas tradicionais da África, do continente africano. Isso aqui é a evolução da história ocidental nos últimos 5 séculos. Então, isso permite a gente entender muito a respeito do que está rolando com a gente,
pra gente repensar a nossa vida, tá? Então, o que ocorre é que, de alguma maneira, nós ainda somos bem inexperientes nisso, tá? E ainda estamos aprendendo, temos muito que aprender. E a partir daí, eu gostaria então, seguindo no conteúdo, tratar ali das concepções de Mano ao longo da história ocidental, como que elas se transformaram. Só que isso eu vou fazer no outro vídeo, que é a continuidade aqui desse, tá? Para não ficar muito longo. Então daqui a pouco vocês vão ver o outro também que eu vou postar. Valeu, assistam todos.